Gravando. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje, dia 28 de novembro de 2025, 8 horas e 47 minutos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara de Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, doutor Henrique, doutora Maria Selma, doutora Maria Cláudia, e agradeço também a presença do doutor Marcos Luiz Silvestre, que veio substituir aqui a doutora Luciana. Também agradeço a presença dos doutores Bruno, doutores Lucas e doutor Rafael, que vieram fazer a sustentação oral dos processos. E peço a todos que abram o processo da contribuinte Suprir Indústria de Metais Limitada, a IM 5023657, processo de minha relatoria. Doutor Lucas está presente para fazer a sustentação oral. Doutor Lucas, eu estou convertendo esse julgamento em diligência, doutor Lucas. Eu vou explicar o porquê. Aí eu abro, se o senhor quiser fazer sustentação oral agora ou no retorno, tá bom? Deixa eu só. Perfeito, senhor presidente. Tá bom. O voto já estava disponível. Eu vou ultrapassar a leitura do relatório e vou passar diretamente ao voto, tá? Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de Campinas, que manteve integralmente o AIM, que contém 3 acusações. Item 1, deixar de pagar ICMS da substituição tributária por guia de recolhimentos especiais referente à entrada em território paulista de produtos oriundos de outras unidades da federação, não signatários de acordo de substituição tributária. Item 2, deixar de pagar ICMS por emissão de notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas, com erro na aplicação da alíquota. O relato infracional informa que, abre aspas, a ocorrência de saídas interestaduais com produtos de origem nacional, de conteúdo de importação abaixo de 40%. Tipo 5, onde foi utilizada de forma irregular a alíquota de 4%, sendo cobrada a diferença do imposto pela alíquota correta de 7% ou 12%, conforme a unidade da federação de destino. Fecha aspas. Item 3, creditou-se indevidamente de ICMS, devido a operações de entrada de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento. Continuo no meu voto. Antes de analisar as questões recursais, convém o julgamento e diligência para esclarecimento acerca do item 1. Nas razões recursais, alega a autuada que, abre aspas, resta devidamente comprovado que a destinação das mangueiras se dá, portanto, apenas e tão somente nas, item 1, bombas de postos de combustíveis, e 2, setores agrícola e industrial, não havendo qualquer possibilidade de destinação das referidas mercadorias para uso em veículos automotivos, como o julgador tributário de primeira instância erroneamente estabeleceu. Fecha aspas. Continuo no meu voto. Ou seja, segundo a autuada, a acusação engloba 2 tipos de mangueiras, e que uma seria destinada especificamente a postos de combustíveis. Os argumentos estão relacionados ao laudo técnico juntado às folhas 629 a 630. Também foram juntadas declarações, as folhas 626 e 627, de destinatários que confirmam que as mangueiras são instaladas em postos de gasolina. No entanto, nas razões recursais e no laudo, no entanto, as razões recursais e o laudo não mencionam qual seria a descrição do item que é destinado especificamente aos postos de combustíveis. Assim, converto o julgamento em diligência para que a autuada identifique a descrição das mangueiras que seriam instaladas em bombas de postos de gasolina, a fim de esclarecer qual seria a correta descrição do produto, especialmente pelo fato de que a declaração de folha 626 indica que a mangueira de marca Suprir Transpower, que é citada em praticamente toda a descrição contida no demonstrativo elaborado pelo fisco, juntado às folhas 9/42, o que implicaria em concluir que todas as mangueiras seriam instaladas em bombas de postos de gasolinas, o que não corrobora com as razões recursais. Antes posto, converto o julgamento em diligência para que, no prazo de 30 dias a contar da publicação desta decisão, informe
a descrição das mangueiras que são instaladas em bombas de postos de gasolina, bem como elabore planilha nos modos de demonstrativo elaborado pelos fisco, de folhas 9 a 42, com acréscimo de colunas para identificar as mangueiras que seriam instaladas em bombas de postos de gasolinas. E outra coluna que identifique as notas fiscais de vendas emitidas para os contribuintes. Leone Equipamentos Automotivos Limitada, Las Palmas Distribuidora de Peças e Acessórios Automotivos, que prestaram declarações após ao AFR e DRF para manifestação. Deixa eu só gravar o voto e eu já explico a decisão. O que acontece? No item 1, a alíquota não seria aplicável no caso dos veículos automotores, né? Que é o que consta na decisão de primeira instância. E é o que o recurso ordinário se insurge, e ele até aponta o laudo, e bem como declarações dos destinatários, afirmando que as mercadorias são utilizadas nas bombas dos postos de gasolinas. Só que tanto o laudo quanto no recurso não consta a especificidade do material, né? Então, dá a impressão de que tudo mas não é. Tem uma parte também que é destinada a produtos agrícolas, né? Por isso que eu estou convertendo o julgamento em diligência, né? Doutor Lucas, gostaria de esclarecer alguma coisa, doutor? Senhor presidente, primeiro, bom dia a todos. Eu acho que vai ser fundamental essa verificação, porque realmente o fiscal cometeu um equívoco aí, né, do ponto de vista da análise dos produtos, que a gente consegue esclarecer isso de forma bem clara, tá? Bem objetiva, inclusive. Então, realmente, a gente não tem nenhum, a gente não atende o mercado que ele diz que a gente atende, né? Assim, a gente não tem cliente disso. Então, isso é bem tranquilo essa demonstração, tá? Acho que vai ser fundamental. Pois não, doutora Maria Cláudia? Eu só tenho uma dúvida, doutor Silvio. Mas não houve aquele questionamento de que esse pagamento de ST seria independente da finalidade do produto? É isso que eu questionei. O problema é Está que a sendo norma questionado fala no que recurso? o produto tem que ser aplicado no setor automotivo, né? Entendeu? Tá. Então, e a questão Que a representação fiscal levantou isso no recurso, que o pagamento seria independente da finalidade. entendeu? Então, assim, eu Não, não só julguei o para mérito, né? questionar. Aham, Eu só não sim, julguei o mérito, então eu não sei se, tá. porque assim, algumas pessoas podem discordar da questão ou não, né? Mas assim, tem que estar segregado para a gente, para dar decisão de primeira instância, para poder tanto a pessoa que discordar ou concordar poder falar sobre isso e segregar o produto, né? O doutor Lucas gostaria de se manifestar. Só uma questão aqui acho que faz sentido trazer, né? Em relação a esse item 1, esse ponto da natureza do produto, né, da destinação dele é só um ponto, né? Na verdade, Isso, é só um ponto. existem Só outros outros pontos aí pontos. da questão da Isso. aplicação ou não da Atenção. ST, né? Isso, é essa Perfeito. daí que Acho que a esse ponto doutora da Maria Cláudia. matéria mesmo, né, do é fundamental, Isso, realmente, só para deixar bem claro e delimitar, né? tá bom. Alguém tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates, verificando o quórum. Em votação. Doutor Lucas, encerrado o julgamento, decisão unânime pela conversão do julgamento em diligência, tá bom? Perfeito, senhor presidente. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos. Um excelente final de semana. Pedir licença para Obrigado. me ausentar aqui. Tchau, tchau. Até logo, pessoal. Até lá. Tenha um bom dia e excelente final de semana também. Todos É, nós. tá joia. O segundo processo também de minha relatoria é o AIM 450-230, Qualiclean Embalagens. Esse também é o processo, também estou convertendo em julgamento em diligência. O doutor Rafael está presente para sustentação oral.
Doutor Rafael, eu vou passar a leitura do voto e aí eu abro, se o senhor quiser fazer a sustentação oral agora ou no retorno também. Eu acredito que talvez o senhor queira fazer no retorno, mas eu vou explicar as razões, tá bom? Perfeito. Então, o voto também já estava disponível. Eu vou ultrapassar a leitura do relatório e vou passar diretamente ao voto, tá? Voto, item 6. Antes de analisar as razões recursais, converto o julgamento em diligência para saneamento dos autos a fim de evitar futuras alegações de nulidade. Isto porque a DRF promoveu diligência e o AFR, no cumprimento da diligência, juntou novos documentos, folhas 1744 a 1749. Após, a DRF promoveu nova diligência para que o autor do feito notificasse a contribuinte para a inquerente se manifestar sobre as informações e documentos juntados pelo AFR no cumprimento da diligência anterior. O AFR juntou as folhas 1754, comprovante de envio de notificação ao DEC a contribuinte. Não há dúvida de que a notificação enviada a contribuinte é válida. No entanto, a notificação via DEC só é acessível ao contribuinte. No caso dos autos, há patrono constituído. Nesse sentido, entendo que o mesmo deveria ser notificado acerca da abertura de prazo para a manifestação. Ressalto que as notificações promovidas no âmbito do contencioso administrativo, em regra, são realizadas por meio do diário eletrônico. De tal sorte, são acessíveis também aos patronos devidamente constituídos. Assim, a fim de evitar futuras alegações de que a notificação não seguiu quanto determinada a legislação, pois o patrono da autuada não foi devidamente notificado, converto o julgamento em diligência para que, no prazo de 30 dias a contar da publicação dessa decisão, em querendo que se manifeste a diligência para que, no prazo de 30 dias a contar dessa decisão, a autuada em querendo se manifeste sobre os documentos juntados pela AFR, as folhas 1744 a 1749, no cumprimento da diligência determinada pela DRF. Antes posto, converto o julgamento em diligência para que a autuada, como mencionado acima, em querendo se manifeste sobre os documentos juntados pelo AFR, as folhas 1744 a 1749, no cumprimento da diligência determinada pela DRF. Deixa eu só fazer um esclarecimento. O que acontece? Houve uma diligência promovida pela DRF, o fiscal falou sobre houve manifestação do fisco e ele juntou novos documentos, né? E a DRF devolveu o processo para que o fiscal ele promovesse uma notificação da contribuinte, né? Só que nesse caso aqui, o AFR ele mandou via DEC a notificação. E o que acontece? Nesses casos, como há advogado constituído, a Lei 13457 fala que quando houver patrono, o patrono também tem que ser notificado das decisões, né? E o DEC só é acessível pelo contribuinte. E se houvesse já a manifestação do contribuinte, do patrono, por meio do patrono, não haveria problema nenhum, entendeu? Mas como não houve nenhuma manifestação, então, para que sanear esse processo, eu estou só mandando em diligência para que seja publicada a decisão e o patrono querendo se manifeste, entendeu? Só para isso. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Rafael, então, será que é melhor o senhor fazer a sustentação oral no retorno? Tem algum problema? Não, eu prefiro fazer no retorno mesmo, porque esses documentos realmente que foram juntados, eles são fundamentais porque existe uma grande discussão aí sobre a questão dos cálculos, né? Sim, E, né, que na tabela não diz qual critério, aí fala que aí só com a decisão recorrida veio, fala, não, eu estava na folha tal. Então, eu acho que é super importante que eu possa me manifestar, né, que a contribuinte possa se manifestar, e aí no retorno eu farei a sustentação oral, então. tá joia. Então. Obrigado. Então, Obrigado. estou encerrando os debates, verificando o quórum. Em votação.
Doutor Rafael, então encerrado o julgamento, tá? Decisão unânime pela conversão de julgamento e diligência. Se o senhor quiser ficar, fica à vontade. Se eu quiser sair também, pode ficar à vontade. Obrigado, vou pedir licença. Boa sexta-feira, bom fim de semana a todos, bom trabalho a todos também. Obrigado. E um ótimo dia, excelente final de semana. Dando Obrigado. sequência aqui às sustentações orais, o IM 5037237, Expresso, distribuidora de bebidas limitada, o doutor Henrique é o relator, o doutor Bruno está presente para fazer a sustentação oral. Eu passo a palavra ao doutor Henrique para fazer um breve relato dos autos e após pode abrir a palavra diretamente ao doutor Bruno. Obrigado. Bom dia, doutor Bruno. Bom dia a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Bruno. Vou passar a leitura aqui do relatório do caso da contribuinte Expresso. Já passo a palavra para o senhor, doutor Bruno. Trata-se de recurso ordinário interposto às folhas 2702 a 2787 contra a decisão de folhas 2671 e 2698, que julgou procedente o auto de infração 5037-2373, lavrado em face de Expresso Distribuidora de Bebidas Limitada. Do AIM mencionado, constam 13 itens acusatórios, que decorrem da relação da empresa autuada com empresas que tiveram suas inscrições estaduais declaradas nulas por simulação de existência do estabelecimento e por simulação do quadro societário. Os itens 1 a 3 se referem a acreditamento indevido em decorrência da escrituração de notas fiscais eletrônicas que não atendem às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do Regulamento CMS, já que emitidas pelas empresas Belas Comércio de Bebidas e Alimentos Limitada, Lilian P. da Silva Atacadista e Distribuidora e Soares Comércio de Produtos Alimentícios e Higiene Limitada, cujas inscrições estaduais foram declaradas nulas. Os itens 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 se referem a recebimento e estocagem de mercadorias para revenda constantes de documentos fiscais considerados inidôneos, uma vez que emitidos por Baco Comercial de Bebidas e Alimentos Limitadas, Belas Comércio de Bebidas e Alimentos Limitadas, Boissons Comercial e Distribuidora Limitada, Della Libera Comércio de Produtos Alimentos Eireli, EAS Representações, Empório Comercial Aricanduva, Empório Meridiano Comércio Alimentos e Bebidas Limitada, J Neto Distribuidora Eireli e Poli Premium Distribuidora de Bebidas Limitada, cujas inscrições estaduais foram declaradas nulas. O item 12 se refere a recebimento e transporte de mercadorias para revenda através de documentos fiscais considerados inidôneos, uma vez que emitidos por Lilian P. da Silva Atacadista, cuja inscrição estadual foi declarada nula. No caso dos itens 4 a 13, o que se exige do autuado é o imposto devido das operações na qualidade de responsável solidário, nos termos do artigo 11, inciso 11, combinado com o parágrafo 1º do Regulamento CMS. Em seu recurso ordinário, a recorrente argumenta, em síntese, o seguinte: que o lançamento tributário deveria ter sido feito contra o sujeito passivo da obrigação tributária, que as fornecedoras das mercadorias estariam regularmente inscritas no CADESP nas datas em que a recorrente adquiriu as mercadorias, que teria verificado a regularidade cadastral dos fornecedores, que o frete seria responsabilidade do fornecedor das mercadorias, que seria adquirente de boa-fé, que a multa teria caráter confiscatório e que haveria ilegalidade no cálculo da multa. O parecer encontra razões ao recurso ordinário está às folhas 2812 e 2828, rechaçando os argumentos do contribuinte. Esse, portanto, é o relatório, senhor presidente. Passo a palavra, então, ao doutor Bruno para suas considerações em sustentação oral. Obrigado, ilustríssimo relator Henrique. Cumprimento também o presidente Silvio, todos os demais presentes. Obrigado pelo tempo aqui regimental. Bom, aqui no caso, como feito o excelente relatório pelo relator Henrique, a presente discussão versa sobre o auto de infração, que foi lavrado em abril de 24, que imputa à empresa recorrente, que frise é uma terceira de boas-fé, um passivo tributário do qual ela não é devedora. Apertada a síntese, até reiterando o já exposto pelo relator, verificou-se que o lançamento decorre do suposto creditamento indevido de ICMS e do recebimento e estocagem de mercadorias recebidas
de alguns fornecedores que estariam desacompanhados, então, essas mercadorias de documentação fiscal idônea. O cerne da autuação seria a posterior declaração de nulidade da inscrição estadual de diversos fornecedores, considerando simulação ou inexistência do estabelecimento. Então, por consequência, algumas notas fiscais foram consideradas inidôneas. O fisco sustenta e sustenta, né, que a recorrente não comprovou o transporte e ingresso das mercadorias nem a consulta cadastral dos fornecedores. Ocorre que os fornecedores tiveram essa inscrição estadual suspensa preventivamente, ainda nem falando da publicação em si, todas após a última operação de compra realizada pela recorrente, o que demonstra sua boa-fé. Ao tempo dessas operações, todos os fornecedores estavam regularmente inscritos no cadastro de contribuinte do ICMS de São Paulo, com status ativo, sendo que a recorrente demonstrou a efetividade das operações através do recebimento das mercadorias e, principalmente, pela apresentação, que está juntado nos autos, de todos os comprovantes de pagamentos realizados mediante transferência bancária em nome dos fornecedores. Elementos que entendemos que não foram apreciados pela autoridade fiscal. Busca o fisco atribuiu um efeito ex tunc na declaração de inidoneidade das empresas fornecedoras da recorrente. Porém, esse ato administrativo ele só poderia ter efeitos ex nunc, né, e ainda considerando a publicação, sendo que a alegação que eu anteriormente fiz de que as operações se deram depois, eu estou considerando ainda a suspensão cautelar, né, da inscrição estadual. Esse entendimento que nós trazemos, ele está alinhado junto com a súmula 509 do STJ. Além disso, a gente entende que o fisco agiu com uma certa inércia e morosidade ao levar um tempo um pouco excessivo para iniciar as fiscalizações e decretar a nulidade das inscrições. Excelências, o STJ pacificou o entendimento de que a obrigação de se verificar a idoneidade da empresa emitente de documentos fiscais incumbe ao fisco e não ao contribuinte. A responsabilidade do adquirente da boa-fé reside na exigência, no momento do negócio jurídico, da documentação pertinente à regularidade do alienante. A recorrente cumpriu a exigência, consultou o cadastro de contribuinte, verificou que os fornecedores estavam ativos nas épocas das transações e realizou as transações. Vale dizer que o fisco acompanhava a emissão de todas as notas, são notas eletrônicas em tempo real. Se o sistema permitiu a emissão dos documentos fiscais, a presunção de regularidade era legítima para a recorrente. Então, entendemos que não ser razoável transferir ao particular o encargo fiscalizatório da Fazenda do Estado, exigindo diligências que excedem a prática comercial normal. Também vale notar que as operações contestadas ocorrem em datas em que a recorrente não tinha ciência de qualquer irregularidade, pois a publicação dos atos declaratórios de nulidade, agora sim em diário oficial, ocorreram meses ou até anos após a realização das últimas operações de compra. Da mesma forma, ocorre com a suspensão preventiva, né, por consequência, da inscrição estadual dos fornecedores da recorrente, que se deram sempre também após a última operação de compra. A diligente defesa que elaborou o recurso posto aqui em julgamento fez um importante quadro comparativo, que estão as folhas 2723 e 2724, apontando todas essas datas da última operação, a data da publicação em diário, da suspensão da inscrição estadual e da suspensão preventiva também. Certo é que a recorrente realizou as compras quando os fornecedores estavam formalmente ativos. A retroatividade dos efeitos da nulidade para as datas anteriores à publicação não pode ser oposta de crente de boa-fé, conforme o súmula 509 do STJ, e a boa-fé restou devidamente comprovada mediante apresentação de toda documentação reunida ao longo do trâmite do processo, especialmente os comprovantes de pagamento. A recorrente apresentou todos estes comprovantes realizados aos fornecedores através de instituições bancárias. Porém, o fisco sequer diligenciou para identificar o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, pois presumiu má-fé na conduta do recorrente. Entendemos que má-fé não se presume, sim se comprova. Cumpre ressaltar também que os elementos apresentados para a comprovação dos pagamentos estão nos autos. Também entendemos que a multa aplicada, e já tratando de uma remota hipótese de manutenção da autuação, ela resulta em quase 250% do valor do tributo. Então, a gente tende a haver um caráter confiscatório e uma ofensa direta à Constituição Federal, portanto. Assim, considerando que a inidoneidade das empresas foi declarada após a última operação realizada entre a recorrente e as empresas cuja a inscrição estadual foi suspensa, ou seja, né, todas as operações contestadas ocorreram em datas em que a recorrente não tinha ciência de qualquer irregularidade, pois a publicação dos atos
de nulidade no Diário Oficial teria ocorrido meses ou até anos após as realizações da operação de compra. Considerando também a boa-fé da recorrente, a efetividade das operações, que se demonstra pelos comprovantes de pagamento e regularidade cadastral das empresas à época, e a impossibilidade de o contribuinte arcar com o ônus de fiscalização que é do fisco, o auto de infração a gente pede que ele não prospere, requerendo provimento do recurso para afastar totalmente a cobrança do ICMS e das penalidades, reconhecendo a regularidade das operações de compra. E um pedido alternativo, numa remota hipótese de manutenção, a limitação da multa a 100% do valor do tributo devido, afastando o caráter confiscatório da penalidade. Então, obrigado pela concessão da palavra, relator Henrique, devolvo, e agradeço pela atenção de todos. Obrigado, doutor Bruno. Parabenizo o doutor pela brevidade e objetividade da sustentação oral. As palavras do doutor Henrique para a leitura do voto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Bruno. Parabenizo também pela sustentação oral. Passar a leitura do voto. Primeiramente, é importante deixar consignado que as operações de aquisição de mercadorias foram realizadas pela empresa recorrente com empresas que tiveram suas inscrições estaduais declaradas nulas, através de procedimentos próprios que já se tornaram definitivos na via administrativa. Os procedimentos mencionados são os seguintes, e aí eu faço uma lista com todos os PCNs, eu cito os PCNs aqui da Belas, Lilian Soares, Baco, Boissons, De La Libera, EAS, Empório Comercial Aricanduva, Empório Meridiano, J Neto e Poli Premium, que são as empresas aí envolvidas nesses fornecimentos. Quer isso significar que os argumentos trazidos em sede de recurso ordinário, voltados a atacar direta ou indiretamente referidos procedimentos de constatação de nulidade, ou a postura do fisco paulista na verificação da regularidade das empresas fiscalizadas, não possuem potencial para modificar o trabalho fiscal realizado para a lavratura do AIN 5037-2373, uma vez que não se pode, neste contencioso administrativo, pretender alterar as conclusões tiradas naqueles procedimentos, inclusive por ausência de competência deste tribunal para tanto. Em relação à acusação de creditamento indevido, os itens 1, 2 e 3 devem ser integralmente mantidos, na minha opinião. Como excede disso, a súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. O adquirente deve, portanto, comprovar a veracidade da ocorrência das operações, ou seja, a efetiva realização da compra e venda. No julgamento do RESP 1.148.444, que resultou no enunciado sumular acima transcrito, ficou definido que, para se aventar a possibilidade de direito ao crédito do ICMS, é necessária a comprovação de implemento simultâneo de alguns requisitos, dentre eles, a demonstração da veracidade das operações de compra e venda, inclusive com a comprovação do transporte das mercadorias, a comprovação de que o contribuinte, à época das operações, verificara a regularidade fiscal do seu parceiro comercial e a existência de provas de pagamentos das mercadorias. A recorrente não obteve êxito em comprovar a efetiva ocorrência das operações, neste caso concreto, uma vez que se limitou a apresentar o que denominou de, entre aspas, comprovantes de pagamento, folhas 135 a 381, muitas vezes acompanhados de recibos, que, no entanto, não merecem fé, já que não autenticados nem com firmas reconhecidas. Como bem apontado pela autoridade fiscal, as folhas 2564 e 2568, a autuada não comprovou em nenhum momento como se deu o transporte das mercadorias, apenas alegando que o transporte era de responsabilidade do fornecedor. Não comprovou que verificou a regularidade dos fornecedores à época das operações, não apresentando consultas Sintegra, por exemplo. E não comprovou como se deram as tratativas comerciais com os fornecedores, etc. Diante dos efeitos atribuídos às constatações de nulidades das inscrições estaduais das empresas Belas, Lilian e Soares, os documentos fiscais por elas emitidos para cobertar as operações não atenderam ao quanto disposto no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento. Eu transcrevo o artigo 59 para dizer ali que no item 3, considera-se documento fiscal hábil que atenda a todas as exigências da legislação pertinente, seja emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco e esteja acompanhado, quando exigido, de comprovante do recolhimento do imposto.
Então, como o efeito é de retroação, né, então ele acaba tendo o efeito de não ter sido emitido por contribuinte em situação regular. Vale lembrar o que dispõe o artigo 36 da Lei 6374 de 89. O ICMS é não cumulativo, compensando-se o quanto devido em cada operação com o anteriormente cobrado por este ou outro estado ou relativamente à mercadoria entrada ou prestação de serviço recebida, acompanhada de documento fiscal hábil. E aí, para efeitos desse artigo, considera-se documento fiscal hábil o que atenda a todas as exigências, seja emitido por contribuinte em situação regular, etc. Por essa razão, tornou-se, eu volto aqui no meu item 20 do voto. Por essa razão, tornou-se indevido o creditamento realizado, uma vez que o requisito documento hábil, fundamental para permitir a aplicação da técnica de não cumulatividade, não foi atendido, não havendo provas suficientes trazidas pelo contribuinte aos autos que sejam capazes de afastar essa conclusão. Então, dessa forma, ficam mantidos os itens 1, 2 e 3 do AIN 5037-2373. Em seu recurso ordinário, a recorrente autuada alega que o ICMS deveria ter sido exigido exclusivamente dos seus fornecedores. Esse argumento se aplica, então, aos itens 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 do auto de infração, que são aqueles que exigem o imposto por solidariedade. Tem razão o contribuinte, por isso os itens de 4 a 13 devem ser cancelados. Através de mencionados itens, a autoridade fiscal responsabilizou o contribuinte autuado pelo ICMS devido pelas empresas fornecedoras que tiveram suas inscrições estaduais declaradas nulas. O fundamento legal da responsabilização tributária foi o artigo 11, inciso 11, combinado com o parágrafo 1º do regulamento, que assim prescreve. São responsáveis pelo pagamento do imposto, solidariamente, as pessoas que tiverem interesse comum na situação que tiver dado origem à obrigação principal. E o parágrafo 1º diz que presume-se ter interesse comum, para efeito do disposto no inciso 11, o adquirente da mercadoria ou tomador de serviço em operação ou prestação realizadas sem documentação fiscal. O primeiro motivo que demonstra a impossibilidade de responsabilizar solidariamente a recorrente pelo ICMS devido por seus fornecedores está no fato de que o inciso 11, supratranscrito, trata de casos de interesse comum na situação que tiver dado origem à obrigação principal. A empresa Expresso Distribuidora de Bebidas encontra-se em polo oposto da relação comercial que possui com seus fornecedores. E como se sabe, o interesse comum apenas é que surge quando as partes estão no mesmo polo da relação comercial, praticando o verbo e o complemento previstos no critério material da norma de incidência tributária. No caso, a situação que dá origem à obrigação tributária foi única e exclusivamente realizada pelos fornecedores. O adquirente não praticou o fato gerador, entre aspas, do ICMS, que é realizar operações de circulação de mercadoria ou prestar determinados serviços. Além disso, a presunção prevista no parágrafo 1º do artigo 11 do regulamento não se aplica no presente caso concreto, pois existe documentação fiscal relacionada às operações. O que ocorre é que os documentos fiscais foram considerados inábeis, mas isso não significa que não haja documentos fiscais relativos aos negócios jurídicos praticados. Além disso, mostra-se incoerente exigir multa por creditamento indevido e, ao mesmo tempo, exigir do adquirente o ICMS por responsabilização tributária solidária. Ora, se o imposto está sendo exigido do adquirente, então o creditamento por ele realizado não se mostraria indevido, já que é possível se acreditar se o imposto incidiu na etapa anterior, ainda que não tenha sido recolhido aos cofres públicos. De todo modo, ainda que o presente caso se refira a aquisições realizadas de empresas que, posteriormente, tiveram suas inscrições estaduais declaradas nulas, não há que se falar em interesse comum entre elas e a empresa adquirente. O interesse comum é aquele específico na situação que constitui a obrigação tributária. Qualquer outro interesse comercial ou até mesmo ilícito não entra no cálculo da aplicação da responsabilidade tributária solidária. Destaque-se que a súmula 509 do STJ, quando fala de boa-fé do adquirente, não traz, a contrário senso, que a incapacidade de comprovação da efetividade da compra e venda signifique automaticamente a presença de qualquer atitude dolosa por parte do contribuinte. Caberia à autoridade fiscal, no caso, demonstrar a presença de dolo no agir da autuada em relação às aquisições realizadas, em que pese não ter o contribuinte obtido êxito em comprovar a efetividade das operações. Dessa forma, por não ser o caso de interesse comum na prática do fato jurídico tributário entre as empresas, a contribuinte adquirente não poderia ser responsabilizada solidariamente pelo ICMS devido por seus fornecedores. Então, por essa razão, considero que os itens 4 a 13 do AIN 5037-2373 merecem ser cancelados.
No que se refere às multas aplicadas, os argumentos de confiscatoriedade não podem ser acolhidos. O artigo 28 da 13.457 de 2009 veda ao julgador administrativo afastar a aplicação de legislação vigente e eficaz sob argumento de inconstitucionalidade. Eu transcrevo o artigo 28, que traz essa vedação. Por essa razão, as multas devem ser mantidas. Quanto ao argumento de ilegalidade no cálculo das multas, este não pode ser conhecido em razão da existência da súmula TIT 13 de 18, de observância obrigatória ao julgador administrativo, que diz que é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89. Então, diante do exposto, eu conheço parcialmente do recurso ordinário e a ele dou parcial provimento, mantendo os itens 1, 2 e 3 e cancelando os itens de 4 a 13 do auto de infração 5037 e 2373. É desse modo como eu voto, senhor presidente. Do doutor Henrique, eu posso pedir licença para o doutor para levar esse processo em vista, doutor Henrique? Com certeza. Com Tá bom? certeza. Porque o que acontece? Muito embora respeite o argumento do doutor Henrique, mas o fato é assim, né? Eu vejo no voto aqui que com relação à responsabilidade solidária, né? Que o doutor menciona aqui que você você não estaria, como é que fala? Deixa eu só passar aqui a leitura. Diz o seguinte aqui, né? No 88 diz o seguinte: mostra-se incoerente exigir multa por creditamento indevido e, ao mesmo tempo, exigir do adquirente ICMS por responsabilização tributária solidária. Mas muito embora algumas operações digam respeito à mesma fornecedora, nesse caso aqui, o fisco cobra creditamento indevido só para as operações que houve crédito. As operações em que se exige o imposto, que a acusação é de recebimento, e que se exige o imposto por solidariedade, o imposto da entrada por solidariedade, não há crédito. Por quê? Porque essas mercadorias estão sujeitas a ST, entendeu? Por isso que são mercadorias que não dão direito ao crédito, e ele não se creditou. Então, assim, não caberia a esse caso, né? E outro caso também é que a superior já tem essa tese de que deveria estar em polos opostos, já está sacramentado no TIT que, se você não comprovar a boa-fé, se exige o imposto por solidariedade no caso de recebimento, né? Além da multa por recebimento, a exigência do imposto por solidariedade. Por isso que, com licença do doutor, eu gostaria de dar uma olhada melhor nesse processo também. E o recurso ordinário, eu vi, tem 86 folhas para dar uma olhada nas razões recursais. Tá bom, doutor? Perfeito. Alguém mais gostaria de levar em vista? Não? Tá joia. Obrigado. Vou aguardar o seu retorno, doutor. Como vou aguardar o seu retorno? Porque eu também tiraria em vista, mas Tá joia, então. aguardar o seu retorno. Doutor Bruno, então eu tirei o processo em vista e ele retorna aí para julgamento, tá bom? Perfeito, presidente. Agradeço a atenção de todos. Excelente sexta-feira para vocês. Obrigado. Tenha um ótimo dia, excelente final de semana também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passar também o último processo da pauta aqui, que é do doutor Henrique também, LP Romani Plásticos Limitada, IM 5050728, como não tem patrono para sustentação oral, se quiser pode ultrapassar a leitura do relatório e ir diretamente ao voto, doutor. Tá certo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu abri aqui para fazer a leitura.
Bom, só para contextualizar, aqui é um caso, é um recurso ordinário dessa LP Romani e tem uma responsabilização solidária de uma empresa que chama Power Comercial Importação e Importação. Aqui a questão de remessa com fim específico de exportação e sem comprovação da efetiva exportação no prazo de 180 dias. Então, tem a exigência do ICMS da LP Romani com responsabilização solidária da empresa exportadora. O voto está no seguinte sentido. A não sujeição ao pagamento do ICMS das operações de remessa com fim específico de exportação, nos modos como previsto no parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar 87/96 e parágrafo 1º do artigo 7º do Regulamento ICMS, depende da efetiva verificação da ocorrência da exportação no prazo de 180 dias, nos termos do artigo 445.1 do Regulamento e da cláusula 6ª do Convênio ICMS 84 de 2009. Em regimes normais de exportação, a forma de comprovação da efetivação da operação internacional de saída de mercadorias do território nacional se dá com a averbação da Declaração Única de Exportação, DUI, nos termos do que dispõe os artigos 89 a 93 da Instrução Normativa RFB 1702 de 2017. E aí eu transcrevo os artigos 89 até o 93, só destacando aqui no 92 que somente serão considerados exportados para fins fiscais e de controle cambial os bens cujo embarque ou transposição de fronteira estiver averbado. Parágrafo único do 93 diz: o disposto no caput aplica-se também às notas fiscais de remessa com fim específico de exportação que tenham sido referenciadas nas notas fiscais de exportação que instruíram a DUI. Em casos como o presente, em que o contribuinte realizou a venda nacional para que a exportação fosse realizada por empresa exportadora e não a efetiva venda para fora do Brasil, a averbação do evento de exportação em relação à nota fiscal de saída internacional é vinculada também à operação anterior de remessa com fins de exportação, nos termos do parágrafo único do artigo 93 da Instrução Normativa RFB 1702 de 17, acima transcrito. No presente caso, a autoridade fiscal obteve êxito em comprovar, conforme demonstram os documentos de folhas 16 até 1096, a inexistência de averbação de DUI referentes às notas fiscais emitidas pela autuada, o que lhe permitiu considerar como não comprovada a efetivação das exportações no prazo de 180 dias exigidos pelo regulamento do ICMS. O ônus da prova da realização da exportação é do contribuinte, já que o artigo 445 do regulamento condiciona a não incidência do imposto, nesses casos, à efetiva exportação, limitando temporalmente a ocorrência a 180 dias. Nesse sentido, o contribuinte beneficiado com o não pagamento do imposto estadual deve estar pronto a comprovar o cumprimento dos requisitos legais que o permitiram aplicar o dispositivo legal. E o fato da averbação na DUI ser responsabilidade do exportador não exime a autuada de comprovar ao fisco a efetivação da exportação para que possa manter o benefício utilizado de não pagamento do ICMS, uma vez que é seu o dever de recolher o imposto no caso da inocorrência da exportação. A cláusula 6ª do Convênio ICMS 84 de 19 é bastante eloquente. Ela diz o seguinte: o estabelecimento remetente ficará obrigado ao recolhimento do imposto devido em qualquer dos seguintes casos em que não se efetivar a exportação, no prazo de 180 dias, contado da data da saída da mercadoria do seu estabelecimento. Vale lembrar o que prescreve o artigo 5º do regulamento sobre os benefícios fiscais condicionados. O benefício fiscal que dependa de requisito não prevalecerá se este não for satisfeito, considerando devido o imposto no momento em que tiver ocorrido a operação ou prestação. Ou ainda os artigos 445 e 7º, parágrafo 1º do regulamento. Transcrevo esses dispositivos que fortalecem esse raciocínio. Como dito mais acima, a autoridade fiscal trouxe aos autos provas da inexistência de averbação das DUI, o que é indício suficiente para se presumir a inocorrência das exportações, cabendo ao contribuinte o dever de comprovar a efetivação das operações de saída do território nacional. Não convencem os argumentos trazidos em sede de recurso ordinário no sentido de que a responsabilidade pelo descumprimento dos preceitos legais seria exclusiva da empresa exportadora, neste caso concreto. A recorrente é o contribuinte beneficiado com a não incidência condicionada das remessas com fim específico de exportação, e a ela cabe garantir o atendimento do requisito legal para a não incidência do imposto nos termos da legislação acima transcrita. A autuação, portanto, se deu por infração praticada pela própria LP Romani Plásticos Limitada, ausência de comprovação da efetiva exportação para operações de remessa com fim específico de exportação beneficiadas com não incidência do ICMS. Não se trata, portanto, de infração praticada por terceiros.
A presença de boa-fé da empresa não afasta a obrigatoriedade de comprovação da exportação. Não há, portanto, nenhuma nulidade a ser reconhecida no AIM, já que lavrado com base em legislação válida, vigente e eficaz, que oferece fundamento legal suficiente à exigência constante do item acusatório. Em relação à penalidade aplicada, os argumentos de confiscatoriedade, proporcionalidade e razoabilidade, fundados em bases constitucionais, não podem ser acolhidos por este órgão de julgamento, uma vez que a multa se baseia em legislação vigente e eficaz do Estado de São Paulo. O artigo 28 da Lei 13.457 de 2009 é expresso nesse sentido. Transcrevo o artigo 28. Quanto ao pleito alternativo de revisão da penalidade aplicada, um dos requisitos necessários que permitiria ao julgador definir se revela ou reduz a multa vem prescrito pelo caput do artigo 527-A do Regulamento CMS, que dispõe que a multa aplicada poderá ser reduzida ou relevada, desde que a infração não implique falta de pagamento do imposto. No presente caso, o item acusatório exige o pagamento do ICMS, significando dizer que o requisito acima destacado não está presente, impossibilitando cogitações quanto à redução ou relevação de penalidade. Por fim, destaque-se que não consta defesa nem recurso ordinário nos autos por parte da responsável solidária Power Comercial Importação e Exportação Limitada. Diante do exposto, eu conheço do recurso ordinário de LP Romani Plásticos Limitada, e aí ele nega o provimento, mantendo íntegro o AIM, 5050-7280. É desse modo como eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Já tinha cessado o voto e analisado o voto. Parabenizo o doutor pelo voto, concordo plenamente com as razões. Aí abro para discussão. Estou de Parabenizo, acordo, doutor. Parabenizo o doutor Henrique pelo voto. E eu não tive acesso, mas eu acompanhei e realmente eu vou acompanhá-lo. Obrigado. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento da LP Romani Plásticos Limitada, a IM 5050-728, recurso ordinário conhecido e não provido, decisão unânime nos termos do voto do relator. O último processo da pauta aqui, que é o da SOL 4005097, doutora Maria Selma é a relatora, é um pedido de retificação de julgado. Doutora Maria Selma, eu não sei se os demais já acompanharam o voto da doutora. Eu dei uma lida no voto e eu vi o processo, doutora. Esse processo aqui, a senhora está convertendo o julgamento em diligência para o núcleo fiscal de cobrança? Está sem voz. Presidente, eu estou convertendo a pedido conforme a Câmara Superior pediu, né? Porque não foi realizada a diligência aí. Ou se foi, não foi a contento. Não, eu não me lembro bem. O senhor conseguiu acessar depois, né? Eu vi o voto, mas eu não consigo acessar o processo. Aí eu acessei o voto anterior pelo portal normal, né? Deixa eu só registrar aqui. E, de fato, esse processo não tá acessível. Assim, a gente clica e o sistema não abre. Não abre, né? É aquele caso que depois que o processo tinha saído da minha relatoria, né? Então, depois o EPAT acho que voltou. Então, o que acontece aqui, doutora? Esse processo aqui, eu olhei pelas decisões e pelo despacho da presidência, tá? O doutor Fernando, que era o relator,
o processo ele contém 3 itens infracionais. O item 1.1 era composto pelo o item 1 era composto pelo item 1.1 e 1.2. Aí depois tinha o item 2 e o item 3. O item quando a primeira instância, ela cancelou o item 1.1. Quando do julgamento do recurso ordinário, o contribuinte apresentou uma petição em que ele informava que o item 1.2, o item 2 e o item 3 foram recolhidos por meio do PEP. Ele aderiu ao PEP. O doutor Fernando de Carvalho, ao receber o processo, ele convertia o julgamento de diligência para o núcleo fiscal de cobrança. E o Rodrigo Frota, ele pediu uma preferência e falou, olha, nesse caso aqui, como ele indica na petição que ele desiste expressamente do recurso, então o recurso ordinário não deve ser conhecido. E ele ganhou na votação. Só que o registro do voto saiu como decisão anulada. Esse caso é o típico caso aqui que acontece na Câmara, que o Fernando ele perdeu. Então deveria voltar para o relator julgar o ordinário, o recurso de ofício, desculpa. Por quê? Porque ninguém julgou o recurso de ofício. Entendeu? Então, o pedido de retificação de julgado, ele deveria verificar, ele deveria ser pelo não conhecimento do recurso ordinário, retificar a decisão pelo não conhecimento do recurso ordinário e prosseguir no julgamento do recurso de ofício. Porque, então, eu fiz a conversão em diligência entendendo que, olha, deixa eu só registrar aqui. Então, eu tenho que alterar? Porque Então, aí, nesse caso aqui, eu acho que a senhora deveria voltar o processo para a senhora retificar a decisão, para não conhecer do recurso, para informar que prevaleceu o voto do Rodrigo Frota, que não conheceu do recurso ordinário, e julgar o recurso de ofício. Então, em razão do não reconhecimento do recurso ordinário, por conta dele ter aderido ao PEP, certo? Aderido ao PEP. Tá. Então, eu não preciso encaminhar o núcleo de cobrança fiscal para verificar? Não precisa. Não. Tá. Bom, só que aí eu teria que devolver o processo para a senhora fazer o voto novamente. Então, um pouquinho, deixa eu só registrar aqui, né? Porque não está. Não tem nem como eu registrar, porque pede o recurso ordinário, eu não vi o recurso ordinário, né? Então, é por isso mesmo, entendeu? Tá. Eu não posso registrar voto, é isso? Ele está com problema justamente nisso daí, doutora. Tá. Por isso que eu vou tentar devolver esse processo para a senhora, entendeu? Tá, entendi. Espera aí, devolver para o relator. O processo foi devolvido para o relator, tá bom? Tá, combinado. Então, com a devolução desse processo para o relator, eu vou encerrar a sessão de julgamento, tá bom? Aí, com o processo da DASOL foi devolvido para o relator, eu encerro a sessão de julgamento e aí a gente conversa sobre esse processo mais tarde, tá bom? Bom. Obrigado. Peço a todos, então, que apenas aguardem aqui o encerramento da transmissão e da gravação. Agradeço a presença de todos, especialmente ao doutor Marcos Silvestre, que veio aqui nos socorrer pela ausência da doutora Luciana. Então, tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana. Só aguardar o encerramento da sessão e gravação.